Irmãos, Jesus não disse, talvez alguns sejam enganados. Ele disse, muitos serão enganados. A questão aqui não é se o engano existe ou não. A questão é se você está preparado para não cair nele. Isso é muito importante. Se você é um amante da palavra de Deus, se você ama a escola bíblica dominical, se você estuda a Bíblia com desejo de aprender, fique aqui conosco. Hoje nós vamos discutir sobre a lição de número 6 do segundo trimestre de 2026 da editora Betel. O discernimento espiritual, a sabedoria de Deus em tempos de engano. O texto bíblico desta lição está espalhado pela Bíblia toda. E como, aliás, essa advertência está em toda a Bíblia também. Mas os textos selecionados foram 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2 e Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5. E eu acrescentei, por minha conta, um texto de Neemias capítulo 6, versículos de 10 ao 14, quando o Semaías tenta enganar Neemias com uma mensagem profética, aparentemente. Amados, é muito interessante que nós tenhamos cuidado em analisar aquilo que nós ouvimos dentro das nossas igrejas ou da boca de pessoas que se dizem profetas ou profetisas como mensageiros de Deus. É muito interessante. Nós não podemos cair em nenhum dos dois extremos. Primeiro, de duvidar de tudo que é profecia. As profecias existem, são bíblicas, são verdadeiras e são reais. Mas você não pode, portanto, duvidar delas. Agora, por outro lado, você também não pode acreditar cegamente em tudo que você ouve como se aquilo fosse verdade absoluta e como se Deus estivesse de fato falando. Há um perigo muito grande nesse caminho de acreditar e não acreditar em profecia. Dos dois lados nós podemos pecar, dos dois lados nós podemos cometer erros graves. Mas o que vai nos impedir de cometer erros aqui, tanto na crença daquilo que se fala, como na dúvida naquilo que se fala, é o discernimento espiritual. É aquilo que nós precisamos ter. Aliás, Paulo se preocupou tanto com isso que ele coloca na lista dos dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, o discernimento de espíritos, como é o 7º dom, aliás, que ele alista. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. O meu objetivo hoje ao gravar esse vídeo é que nós compreendamos o perigo dos falsos profetas e desenvolver discernimento espiritual para julgar os ensinos e profecias à luz da palavra de Deus. Nós não devemos nunca duvidar daquilo que pode ser dito por Deus na boca de qualquer pessoa que está na casa de Deus servindo a Deus. Por outro lado, precisamos ter discernimento, porque o apóstolo João nos recomenda a julgar aquilo que nós ouvimos. Portanto, é relevante que nós tenhamos esse discernimento, essa capacidade de perceber quando algo é dito da parte de Deus ou quando algo vem da parte do próprio homem ou, do pior, que vem da parte do diabo. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Nós sabemos que a obra de Deus sempre enfrentou e enfrenta resistência. No caso específico de Neemias, como nós estamos estudando nesse trimestre, quando os inimigos não conseguiram prejudicá-lo ou fazer com que ele parasse a obra por meio de pressão assim direta, uma oposição externa muito forte, muito severa, eles usaram aquilo que era muito mais sutil,
Eles subornaram um profeta para que ele entregasse uma profecia falsa para Neemias. Então note que há um perigo muito grande quando se trata de profecia, porque elas podem facilmente nos induzir ao erro, e isso é perigoso. Uma falsa profecia pode causar um estrago, pode destruir vidas, pode destruir casamentos, pode destruir ministérios, pode fazer um estrago enorme na vida daqueles que creem sem discernir aquelas profecias que são ditas. E tudo isso revela uma verdade muito séria. Primeiro, nem todo ataque que nós sofremos vem com aparência de perseguição. Há enganos que chegam vestidos de revelação, de palavra de Deus e direção espiritual. Irmãos, eu aprendi ao longo da minha caminhada na vida, tanto secular quanto na casa de Deus, que a pior mentira é aquela que chegam para a gente no invólucro da verdade. Quando uma mentira chega aparentemente como uma grande verdade. Essa é a pior mentira, é a que mais nos prejudica, é a que mais nos atrapalha, é a que mais nos fazem cometer erros e erros graves. Jesus nos advertiu dizendo o seguinte: acautelai-vos que ninguém vos engane. Note que há a possibilidade de que qualquer um de nós caia nessa malha do engano dessas pessoas. Paulo confirmou que nos últimos tempos alguns abandonariam a fé por darem ouvidos a espíritos enganadores. E eles existem, e existem muitos. Estão dentro das nossas igrejas, estão sentados do nosso lado nos cultos, estão conversando conosco, nos cumprimentando e recebendo os nossos cumprimentos. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. O povo de Deus precisa aprender a distinguir entre a voz de Deus e a manipulação religiosa. Nós não podemos, como eu disse, cair nos extremos de duvidar de tudo, mas também precisamos ter cuidado para não acreditar em tudo. E a única ferramenta que nós temos à disposição para que evitemos esses erros é o discernimento espiritual. Para isso, nós temos que buscá-lo e ter cuidado quando vamos examinar essas profecias. A Bíblia, amados, ela nunca trata a falsa profecia como um erro qualquer. Muito pelo contrário, o falso profeta, ele fala em nome de Deus, mas o que Deus não mandou dizer. O perigo está exatamente aqui, porque essas pessoas, em geral, têm credibilidade nas igrejas e, por isso, confunde a mente, enfraquece a fé e pode conduzir pessoas sinceras a caminhos muito perigosos e distantes de Deus. Eu creio que a igreja precisa ter maturidade. Pastores e líderes precisam lidar com essa questão com muito mais seriedade do que estão lidando. Vemos com certa frequência profecias totalmente falsas dentro da igreja e pessoas crendo, dando glória a Deus por conta daquelas falas. Cabe aos pastores e líderes o discernimento principal para que repreenda severamente, em nome de Jesus, qualquer profeta ou profetisa que entregar uma dessas mensagens.
Não dá para a igreja ficar aceitando isso como se fosse algo aparentemente normal, porque não é. Uma falsa profecia, ela causa um dano muito severo na vida das pessoas. E, portanto, cabe pastores, cabe aos líderes, cabe a cada um de nós o cuidado com isso, mas principalmente os pastores. Aqueles que estão com a responsabilidade de conduzir o rebanho precisam lidar com isso com muito cuidado. Não precisa ter medo de profetas, não precisa ter medo de profetisas, muito pelo contrário, encare-os e trate com rigor esse assunto, porque ele é algo muito, mas muito perigoso. No Antigo Testamento, amados, Deus orienta que o profeta sem autorização deve ser rejeitado. Moisés disse isso claramente no livro de Deuteronômio, no capítulo 18. Nós precisamos verificar isso. Nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. E principalmente hoje, em que a igreja está crescendo e crescendo muito, e infelizmente os pastores e as pessoas que deveriam cuidar dessa parte não estão cuidando, e muitas pessoas entram para as nossas igrejas, não recebem nenhuma orientação, não recebem nenhum ensino, vão sendo agregados ao rol de membros da igreja simplesmente pelo batismo nas águas, mas não são orientadas, não são, eu diria, discipuladas como devem. E aí é que se levantam tanto profetas e profetisas falsos, como pessoas ingênuas. Nós precisamos ensinar as pessoas na igreja a se defenderem desses laços terríveis que são esses profetas e profetisas, esses mensageiros que vêm por conta deles. Nós precisamos ter cuidado com isso. O profeta Jeremias, no capítulo 23 de seu livro, ele denuncia profetas que falavam visões do coração, prometendo paz, quando não havia paz, mas havia juízo. E esses profetas e profetisas, irmãos, lá no Antigo Testamento, Jeremias, ele profetizou quando? Antes do cativeiro. Então veja que essa situação já vem há muitos séculos e a igreja precisa cuidar disso. A igreja é a responsável pela condução da palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus aos seus membros. E ela não pode deixar que esse tipo de conduta de pessoas maldosas, muitas delas, prejudique o povo de Deus. Eu ouvi, irmãos, da boca de um pastor, e eu estou dizendo isso aqui porque isso foi dito na presença de mais de 50 obreiros. E ele disse claramente a seguinte mentira que ele fez, que ele proferiu várias vezes, segundo ele mesmo. Irmãos, quando eu chego numa igreja para pregar, e o meu carro está com pneus carecas, ou seja, precisando trocar os pneus, eu dou uma profetada e eu ganho 4 pneus novos no final do culto. Isso é um absurdo, isso é pecado, isso é um erro terrível. Mas aonde estão aqueles que podem corrigir isso? Onde está o ensino da Bíblia dentro das igrejas para que isso não ocorra? Nós vamos levando a coisa meio que no banho-maria, deixando tudo acontecer, as pessoas entregam falsas profecias e nós não dizemos nada. Irmãos, todas as vezes que ouvirmos uma profecia na igreja, essa profecia precisa ser conferida detalhe por detalhe. Eu já tive oportunidade de chamar uma profetisa no gabinete da igreja, junto com testemunhas, e colocá-la na parede e dizer: agora a senhora precisa dizer o que a senhora viu quando profetizou aquilo dentro da igreja.
a coisa ficou difícil porque ela não sabia, ela não tinha visto nada e passou por uma vergonha muito grande na presença de todo mundo. Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado com isso. Jesus, portanto, ele alertou sobre falsos profetas com aparência de ovelhas, mas que por dentro eram lobos. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós não podemos deixar isso acontecer naturalmente. O apóstolo João, ele disse, olha, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Irmãos, muitas profecias que chegam na igreja parecendo que é de Deus, não é. E cabe a cada um de nós, mas principalmente, repito, aos líderes, repelirem, repreenderem, corrigirem essas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa, para que isso não continue se repetindo dentro das nossas igrejas. E hoje, há novas plataformas, novas linguagens, mas o perigo continua o mesmo. O engano, irmãos, ele encontra terreno fértil, onde a falta de ensino da palavra de Deus e falta de discernimento espiritual maduro. Não tenha dúvida disso, irmãos. Se nós tratarmos essa coisa com mais seriedade, nós vamos evitar que essas aberrações, que esses absurdos continuam acontecendo dentro das nossas igrejas. Mas quais são as características dos falsos profetas? Será que nós podemos destacar algumas? A própria lição destaca. Mas eu quero chamar também a atenção para isso. Primeiro, distorcem a palavra de Deus. Usam textos bíblicos fora do contexto, colocando a vontade humana no centro. Então veja que esse é um gravíssimo erro. Distorcer a palavra de Deus. Usar indevidamente a palavra de Deus. Falando como se Deus estivesse dizendo, mas quando ele não está. Irmãos, o próprio inimigo, o diabo, Satanás, fez isso quando estava no deserto tentando Jesus. Ele distorce a palavra. Jesus, com a sua sabedoria, o repreendeu em todas as ocasiões que ele, distorcendo a palavra, quis que Jesus caísse nas suas armadilhas. A igreja precisa estar preparada para isso. A pergunta mais importante aqui é a seguinte: esse ensino que está sendo dado com essa profecia respeita o contexto bíblico? Esse ensino conduz à obediência aos princípios e valores cristãos? Esse ensino exalta a Cristo? Esse ensino produz santidade na igreja? Caso, irmãos, qualquer desses itens não seja respondido com um sonoro sim, você tem que colocar um pé atrás. Não creia em tudo o que se diz na igreja como profecia. Não interessa quem está dizendo. Pode vir do púlpito da igreja. Pode vir de uma pessoa que é das mais consideradas na igreja. Mas não se deixe levar por esse tipo de informação errada. Então veja. Segundo, suas mensagens são antibíblicas. Sabe o que significa isso? Que o critério principal não é o impacto emocional que a profecia provoca. O carisma de quem está pregando, de quem está ensinando ou do mensageiro. Muitas vezes isso vem da boca de pessoas que nós damos todo o crédito, como eu disse, daquele pastor que profetizava para ganhar pneus de carro. Ele era uma pessoa consideradíssima onde ele ia. Entretanto, falava
Isso, e ele confessou com a própria boca que fazia isso. Então note que não importa se o mensageiro é uma pessoa que tem credibilidade, importa o que ele está dizendo naquele momento. Não importa como as pessoas reagem, crendo cegamente naquilo que foi dito. O que mais importa, irmãos, é a fidelidade à palavra de Deus. Se uma profecia contém qualquer tipo de ensino, de mensagem que não está enquadrada completamente dentro das Escrituras, duvide, e duvide seriamente disso. Se todos nós tomássemos atitudes assim, esses falsos profetas, esses enganadores, parariam de fazer essas coisas. Sabe, amados, mesmo que um sinal ocorra, e aqui talvez você possa até discordar do que eu vou dizer, mesmo que um sinal ocorra, se a mensagem te conduz para longe de Deus, deve ser rejeitada. Deuteronômio capítulo 13. Não é porque as coisas estão acontecendo, não é porque está tendo muito êxito, não é porque está tendo muita coisa que eu vou acreditar. Eu tenho que ter cuidado com isso. Leia Deuteronômio capítulo 13. E claro, Paulo ensinou aos coríntios que toda profecia deve ser julgada na igreja. Nenhum de nós, desde aquele tempo da igreja primitiva, lá no primeiro século, nós poderíamos acreditar, e não podemos acreditar hoje da mesma forma. Sabe, irmãos, o que a Bíblia diz a respeito de profetas e profetisas? Pelos seus frutos os conhecereis. Veja uma coisa. Falsos profetas ou profetisas frequentemente produzem medo, dependência emocional, confusão e submissão cega. Eles manipulam as pessoas, entregam mensagens assim, da maneira mais clara possível, só para que as pessoas caiam nas suas lábias e façam aquilo que eles querem e fiquem dependendo delas. O verdadeiro servo conduz as pessoas a Cristo. O falso profeta cria dependência em torno dele. Vocês já perceberam como tem muitas dessas pessoas que são buscadas com ansiedade? São os tais vasos, cujas casas são frequentadas por todos os irmãos na busca de ouvir a voz de Deus. Amados, eu já ouvi casos hilários se não fossem pecados gravíssimos. Um caso que aconteceu nas nossas igrejas, de um casal de namorados que manteve relações sexuais antes do casamento. E foram à casa de uma dessas falsas profetisas para ver o que Deus ia falar com eles. Sabe o que a profetisa disse? Meus servos, eu permiti que isso acontecesse para vocês casarem mais depressa. Graças a Deus que naquela época o pastor daqueles dois jovens, que coincidentemente era pastor também daquela falsa profetisa, excluiu os três, tanto o casal de jovens quanto aquela falsa profetisa. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, e tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Portanto, veja, olha só a fidelidade de Neemias nesse caso, quando ele ouve uma falsa profecia e que parecia ser verdade. Como eu disse, a pior mentira é aquela que vem no invólucro da verdade. E aqui, com Neemias, isso aconteceu exatamente. Olha só, Semaías, tá? Ele não cedeu, mas Semaías propôs que Neemias se escondesse no templo, alegando o perigo de morte. Parecia prudente.
parecia espiritual, parecia cuidado com a vida de Neemias, com zelo. Mas Neemias respondeu: um homem como eu fugiria? E aí ele coloca o profeta em xeque, porque ele percebeu que o profeta estava usando o medo como ferramenta de manipulação. Claro, Neemias estava numa situação que não era favorável. As pessoas estavam pressionando, Sanbalate, Tobias e não sei mais quem, Gesem e outras pessoas estavam perturbando e perturbando severamente. Aquilo ali era uma ameaça real. E o profeta vem com aquela profecia dizendo para ele esconder-se dentro do templo. Irmãos, é muito perigoso nós acreditarmos nesse tipo de coisa. Saiba de uma coisa: o Espírito Santo, ele convence. Jesus diz isso. Não é que ele convenceria o homem da justiça, do pecado e do juízo. Já o falso profeta, o manipulador, ele ameaça. Então tenha cuidado com isso. Deus nos guia por caminhos perfeitos, por lugares bons. O falso profeta te pressiona a fazer aquilo que ele quer. Então, há de fato um perigo muito grande. Veja, Neemias, quando ele ouviu a profecia, olha o que ele disse, Neemias capítulo 6, um dos textos que eu coloquei no início da nossa lição. Conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Olha só, quando Semaías chega para ele e fala: olha, Neemias, se esconde lá no templo porque a coisa estava feia, o pessoal está pressionando, está chegando muito perto, vai lá. Ele chegou com uma profecia e Neemias percebeu que não era Deus que estava falando. Nós precisamos ter cuidado com isso. Neemias avaliou a mensagem, a motivação e o efeito que produziria. Agora, ouça uma coisa. Julgar a profecia não é a mesma coisa que a Bíblia nos orienta a não fazer, que é extinguir o espírito. Julgar a profecia é obedecer à própria orientação bíblica. Paulo, ele nos ensina dizendo: olha, não desprezeis as profecias. Entretanto, ele complementa: examinai tudo e retende o bem. Não é para você acreditar em qualquer coisa. A profecia não pode, em hipótese nenhuma, estar acima da palavra de Deus. Qualquer que seja a profecia que for entregue, se ela colocar qualquer coisa que esteja discordando da palavra de Deus, colocando-se acima da palavra de Deus, duvide, mas duvide completamente. Deus, ele pode edificar sua igreja pelos dons espirituais. E nós precisamos crer e buscá-los. Mas nenhuma profecia deve substituir a direção que as Escrituras nos dão. Isso é absolutamente rigoroso, irmãos. Nada que nós ouvimos, seja numa pregação, seja numa mensagem profética, seja num estudo bíblico, que estiver acima do que diz a palavra, deve ser crido. É como Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 1, ele diz: olha, ainda que eu mesmo ou um anjo entregue para vocês um outro evangelho que não esse aqui, seja anátema. Não aceite hipótese nenhuma, e é isso que nós precisamos fazer. A profecia, ela tem uma finalidade tripla, que é primeiro edificar, depois exortar e, por fim, consolar. Não é para manipular decisões, criar medo ou controlar mentes, consciências. Nada disso.
A finalidade da profecia na casa de Deus é edificar, exortar e consolar. Paulo disse isso claramente, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. É só você dar uma olhada. Então, veja. Agora, quais os caminhos práticos para o discernimento? Já que nós estamos fazendo tanta advertência contra falsas profecias, contra falsos ensinos, contra as falsas mensagens, então, como que nós precisamos fazer? Primeiro, conheça a palavra de Deus. Estude-a profundamente. Não é uma leiturazinha de caixa de promessa, irmãos. Não é um estudozinho superficial. Estude com mais afinco. Busque com mais interesse a verdadeira palavra de Deus, a mensagem que a Bíblia quer te trazer. Veja só. O discernimento nasce da formação do conhecimento bíblico e não de falsas profecias. Nós precisamos ter cuidado com isso. Conheça a palavra de Deus. Sabe de uma coisa? Quem conhece as Escrituras percebe mais facilmente quando algo está fora daquilo que Deus estabeleceu. Quando algo está fora do lugar. Agora, se você não conhece as Escrituras, meu irmão, como disse Calvino, quem não estuda a Bíblia pode confundir a voz de Deus com heresia. Ou, ao contrário, confundir heresia com a voz de Deus. Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Nós não podemos negligenciar o estudo da palavra de Deus. Nós não podemos negligenciar o conhecimento da palavra de Deus. E o que é mais importante, o conhecimento bíblico verdadeiro, profundo, ele não é privilégio de teólogos, de pessoas que têm conhecimento de grego, hebraico e não sei o que mais. Não! O conhecimento bíblico profundo é oferecido graciosamente pelo Espírito Santo de Deus a qualquer um de nós que buscar com desejo de aprender. Não importa se você tem apenas os primeiros anos do ensino fundamental, não importa se você é doutor, Deus ele nos dá o conhecimento claro da palavra de acordo com o nosso desejo de aprendê-la. Entenda isso, é isso que ele faz. Então nós podemos buscar e que nós vamos encontrar. Segunda coisa, observe com cuidado o caráter de quem fala. Quem está nos falando na igreja? Como é o relacionamento dele lá fora? Como é o nome dele lá fora no Serasa? Como é o nome, o crédito dele, como o crédito dele está? Como ele trata as pessoas? Ele é gentil? Ele é grosso? Ele é um bom esposo? Ele é um bom pai? Ele é um grande amigo? Ele é um servo temente e fiel a Deus? Como ele lida com dinheiro? Ele anda atrás de pegar dinheiro da igreja, de receber ofertas? Como ele lida com o poder, com a capacidade de fazer as coisas? Irmãos, ele aceita correção? Quando ele é criticado, como é que ele reage? Olha, o discurso pode até impressionar, mas como Jesus ensinou, pelos frutos se conhece a árvore. Ele pode ter uma grande aparência, mas quais são os seus frutos? Portanto, procure observar o caráter, a conduta, o comportamento, a maneira de ser desse profeta. Ele conhece muito de Bíblia ou ele gosta de falar muito? Ele de fato é capaz de apresentar um estudo expositivo das Escrituras com clareza ou não? Responda isso para você mesmo. Terceira coisa para você identificar um falso profeta. Não creia em tudo por conta de alguma crise que você está enfrentando. Irmãos, essas pessoas, elas são
muito propensas a aproveitar a fragilidade das pessoas, momentos de crise, momentos de enfermidade, problema no casamento, filhos que estão com dificuldade nesse relacionamento, no envolvimento com os pais. Tudo isso são ocasiões que eles usam, sabe? Você está passando por uma crise, você está com medo, você está passando por uma pressão qualquer. Irmãos, eles vêm e trazem a palavra. Eu tive a oportunidade de ouvir, de tomar conhecimento, aliás, de uma falsa profecia que me deixou profundamente irritado e triste naquela ocasião. Isso foi ainda nos anos 2000, no comecinho dos anos 2000. Uma irmã de nossa igreja, que eu pastoreava, a filha dela sofreu um acidente automobilístico muito grave. E aquela menina foi para a UTI. E quando estava na UTI, sob rigoroso tratamento, mas cada dia se agravando mais a situação, vem uma falsa profetisa e diz para a irmã a seguinte expressão: minha serva, eu estou cuidando. A sua filha vai sair perfeita daquele hospital, daquele leito. Irmãos, 3 dias depois, a menina faleceu. Eu tive ímpetos, irmãos, de excluir aquela irmã da igreja imediatamente. Mas, conversando com um pastor mais experiente que eu, ele me aconselhou e me orientou e eu não excluí aquela pessoa. Mas ela nunca mais teve crédito nenhum nas nossas igrejas. Nós precisamos ter cuidado com isso. Quando uma palavra, irmãos, produz pânico, confusão, pressa descontrolada, é hora de parar. É hora de você saber que tem alguma coisa errada por trás disso. Deus pode corrigir com firmeza? Claro que Ele pode e Ele faz. Deus pode nos tratar com dureza? Pode e Ele faz. Mas Ele não nos escraviza a consciência. Ele nos trata com dignidade. Ele nos trata como filhos dele. Como diz o escritor aos Hebreus, né? Qual filho que Deus não corrige? Então, isso é verdade. Irmãos, o discernimento espiritual é indispensável para quem deseja permanecer fiel à obra de Deus. Então, meu conselho para você é: busque o discernimento espiritual. Procure, da maneira mais urgente possível, compreender como você pode identificar esse tipo de pessoas dentro das nossas igrejas. Note que a igreja deve valorizar os dons espirituais, irmãos. Deve buscar, como disse Paulo, com zelo. Nós precisamos buscar. Mas nunca abandonar que o governo de tudo nas nossas vidas está nas Escrituras e não em profecias, e não em mensagens que nós ouvimos na televisão, no YouTube, nas redes sociais ou dentro das próprias igrejas. É a palavra de Deus e para isso eu preciso conhecê-la. Note que o verdadeiro discernimento não torna o crente frio e cínico, torna-o sóbrio, bíblico, prudente e firme. Então, você precisa buscar de fato esse dom que é maravilhoso, o discernimento de espírito. Sabe, em tempos de engano, a igreja não precisa de curiosidade por novidades, mas de maturidade, oração. Ah, como nós temos orado pouco, irmãos. Como nós temos ignorado e desprezado as orações. E compromisso com a verdade. É isso que nós precisamos hoje em tempos de engano. Irmãos, esse vídeo já está longo e eu quero procurar encerrá-lo agora com algumas aplicações. Por favor, coloque isso em prática na sua vida. Primeiro, examine
toda mensagem que você ouvir à luz da Bíblia. Não importa se é no púlpito, não importa se é numa reunião menor, não importa se é um professor de escola bíblica dominical ou se é um profeta ou uma profetisa que aparece em ocasiões eventuais. Examine tudo. Não aceite uma palavra só porque foi dita com emoção, autoridade ou aparência espiritual. Falar línguas estranhas e proferir mensagens, tudo isso é muito fácil, irmãos. E nós temos que ter cuidado. Pergunte sempre o seguinte: isso está de acordo com as Escrituras? Se não tiver, meu irmão, como diz o povo, chuta que é laço, tá? Joga fora. Não guarde, sequer memorize o que foi dito. Segunda aplicação: não tome decisões importantes movido por profecias que você não conseguiu julgar devidamente. Neemias não fugiu porque percebeu que aquela orientação vinha de uma tentativa de intimidação. Quando uma direção, quando uma palavra produz pânico ou procura manipulação, nós precisamos discernir. Tome cuidado com isso. Não tome decisões importantes movido por qualquer pressão de profecias, seja ela dita por quem quer que seja. Terceiro, valorize os dons espirituais. Seja uma pessoa que busque com afinco, com desejo, com muito desejo, mas não abra mão do julgamento bíblico. A Bíblia nos ensina a não desprezar as profecias, mas também nos manda examinar tudo. Olha só, o equilíbrio cristão está em não apagar o espírito e, ao mesmo tempo, não abandonar a palavra de Deus. É isso que nós precisamos equilibrar. Quarto, observe os frutos de quem ensina, prega e profetiza. Antes de seguir uma voz, observe o caráter, a conduta, as motivações e os efeitos daquela mensagem. O verdadeiro ministério conduz pessoas a Cristo. O falso ministério cria dependência em torno do mensageiro, em torno de si mesmo. Cuidado com isso. E por fim, permaneça fiel ao propósito de Deus, mesmo sob pressão. Neemias não permitiu que ameaças, acusações e falsas profecias o desviassem da sua missão. O crente maduro não abandona a vontade de Deus por causa de qualquer tipo de voz. Irmãos, vamos buscar com mais cuidado discernir aquilo que nós estamos ouvindo, seja por mensagens, pregações ou ensino de qualquer jeito, de qualquer situação, perdão, não é de qualquer jeito, em qualquer ocasião, ou profecias que nós ouvimos. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.